Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 37, versículo 4. É um trecho da história de José que fala da maldade dos seus irmãos, né? E eu queria ler só um versículozinho, que é esse Gênesis 37, 4, que diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Esse texto que a gente acaba de ler é um texto que mostra o quanto os irmãos de José o odiaram, e o odiaram por causa de ciúme. Mas eu queria dizer o seguinte, que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso foi criado com uma natureza boa e para fazer o bem. Às vezes que Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas, né? Sobre a natureza, sobre os bichos, sobre as plantas. Também Deus, quando criou o homem, né, preparou um lugar, um paraíso, para que ele pudesse desfrutar ali, viver ali pacificamente, né? E também a gente vê que Adão, ele conversava com Deus. Deus ia ao paraíso todo dia para conversar com Adão. Imagina que coisa legal você poder estar num lugar onde você tem tudo para o seu sustento, você não precisava trabalhar, você não precisava fazer nada, Deus te deu tudo de bandeja, e ainda tinha o privilégio de conversar com Deus. Não se tem notícias de que Adão fez alguma coisa má até determinado momento de sua história, quando aconteceu a desobediência. Então, veja bem, além de ter tudo do bom e do melhor, de mão beijada, né, tudo dado pela graça de Deus, eles ainda tinham uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, que é a vida eterna, né? O homem foi criado naturalmente para ter todas as coisas, mas também para ter a vida eterna. Mas estava tudo tão bom. E o que fez, o que estragou tudo isso, né? Tenho certeza que você sabe responder. O que estragou tudo isso foi o pecado. O homem foi criado para ser bom e para fazer o bem. Mas o que leva o homem a fazer o mal? São os sentimentos ruins. E aí a gente volta aqui para o exemplo, né, para a narrativa da Bíblia aqui, de Gênesis 37, que diz que os irmãos de José tiveram ciúme dele. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque um sentimento ruim, um único sentimento ruim, o sentimento, né, do ciúme doentio, né, ele faz com que os irmãos de José cometam tantos outros pecados e cultive tantos outros sentimentos ruins contra José. Então você veja o ciúme dos irmãos de José levaram eles a ter uma inveja, né, do irmão, inveja da túnica, da roupa bonita que o pai deu a José. Essa inveja aumentou ainda mais o ciúme que eles tinham de José. E esse aumento do ciúme fez com que eles passassem a ter raiva e a odiassem José.
sem José ter feito nada. Mas esse sentimento ruim foi que fez os irmãos terem raiva de José. E em determinado momento, você veja que uma coisa acarreta a outra. Em determinado momento, eles tiveram tanta raiva do irmão que quando o irmão chegou perto deles, eles jogaram o irmão dentro de um poço. Então, além da raiva, além do ciúme, além da raiva, além do ódio, da inveja, eles tiveram um coração maldoso. Eles praticaram a maldade, jogando o José na cisterna. E depois veio também a ganância. Eles acabaram tirando José e vendendo a troco de dinheiro, o irmão, o próprio irmão, o entregando como escravo. Uma baita de uma maldade. E quando chegaram em casa, cometeram mais outro pecado, que foi mentir para o pai e dizer que José tinha sido trucidado por um animal selvagem e levar a túnica de José como prova disso. Mas se nós fomos criados bons e para fazer o bem, por que então que a gente comete o mal? O que nos faz cometer todas essas coisas ruins? Eu digo a você que certamente é o afastamento de Deus. Se desde pequenininho nós fomos criados bons e para fazer o bem, nós temos então a essência da bondade em nosso coração. Mas o que faz então a gente fazer o mal? O afastamento de Deus. E vou destacar aqui só uma coisa: as más influências. Quando a gente começa a receber influência de amigos, de conhecidos, de pessoas que despertam na gente sentimentos ruins, como invejar o que o outro tem, enfim, a gente já falou sobre isso. Quando desperta na gente os sentimentos maus e a gente não vigia, e a gente não tem a coragem de dizer não, fala assim, não, isso eu não vou fazer porque isso não é de Deus, essa natureza boa que Deus nos deu, ela é tomada pelo pecado. E é isso que faz a gente cometer pecados e fazer coisas ruins, é cultivar sentimentos ruins dentro da gente. Então, galera, fica aqui mais uma dica aí para vocês: vigia, tá? Vocês sabem o que é certo e o que é errado, vocês sabem aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada, então tenha certeza, você tem a natureza boa, foi criado por Deus, bom e para fazer o bem. Vigia para que esses sentimentos ruins não entrem no seu coração e te afaste de Deus, porque o verdadeiro embaixador do Rei, ele está sempre fazendo a vontade de Deus e decidindo por aquilo que agrada a Deus, tá bom? Fica a dica aí. Um abração aí. Valeu.